Boa noite, meus amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Cristo veio à terra, meus amados irmãos, para nos dar vida, né? Vida em abundância, né? Então temos que ser grato a Cristo por tudo, né? Que Cristo fez por nós. Quem daria vida, né? Por os teus amigos, né? E Cristo deu a vida dele por mim e por você, nos comprou com o sangue dele, né? Deixa eu me apresentar para você, eu me chamo Ivan Santos e aqui nesse canal eu falo somente de Deus, das coisas de Deus, tá bom? Aqui eu não falo de religião, porque religião cada um tem a sua, né? E não discutimos religião, né? Meus amados irmãos, eu estava meditando aqui na palavra do Senhor, no livro de Salmo, né? Salmo 121. Nós vamos ler o Salmo 121 e eu vou tentar explicar algo assim que Deus me colocou no meu coração, né? Para mim falar para os irmãos, porque muitas das vezes, meus amados irmãos, Deus está falando com nós, muitas das vezes, não sempre, Deus está falando com nós, e às vezes nós não percebemos, porque nós ficamos envolvidos somente em coisas materiais desse mundo, né? É correria de serviço, a correria do dia a dia, né? Mas aqui eu não estou aqui para falar de nada disso, né? Estou aqui somente para falar de Deus Todo-Poderoso, né? A palavra de Deus pura, genuinamente, né? Então, vamos para o que interessa, né? Olha o que está escrito no Salmo 121. Se o irmão tiver uma Bíblia aí, a irmã tiver uma Bíblia, se quiser acompanhar comigo, eu agradeço, porque não fica só nas minhas palavras, né? Os irmãos vão ver o que está escrito lá, é exatamente o que eu vou falar aqui, ó. A palavra do Senhor fala assim, ó, no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, quando a Bíblia fala, elevo meus olhos para os montes, monte quer dizer o quê? Monte quer dizer um morro alto, né? Uma serra, um monte vamos dar um exemplo assim, um monte de terra, né? Elevo, então quer dizer, se é um monte, ele é mais alto que você, correto? Então, a Bíblia está querendo dizer assim, ó, eu elevo meus olhos para o céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro, meus amados irmãos, e o teu socorro só vem de Deus. Não fique esperando socorro de A e de B aqui nessa terra, não. Espere o seu socorro de Deus, meus amados irmãos. Porque Deus é aquele que te guarda. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Está falando na palavra dele. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. É certo que não tosquenejará. Os olhos de Deus nem piscam, meus amados irmãos. Porque se os olhos de Deus piscar, a palavra de Deus fala aqui no livro de Mateus, de Lucas, se eu não me engano, que se Deus piscar o olho, o inimigo de nossas almas está rugindo como um leão para nos tragar. Imagina só, meus amados irmãos, se Deus ele não tiver com nós, o que será de nós? Por isso que eu sempre falo, se Deus é com nós, quem será contra nós? Ninguém é contra nós, porque se tiver alguma coisa contra nós, Deus ele tira do caminho, meus amados irmãos. Então peça para Deus discernimento, quem é e quem não é na sua vida. Peça para Deus, Senhor, abre os meus olhos, Pai, abre a minha visão espiritual, para me ver quem está comigo e quem não está, né? Abre a minha visão espiritual
Porque você tem que... Deus, ele envia anjos, mas não é anjos de asinha que nem a gente fala, não. Deus envia anjos em forma de gente. Ao nosso derredor, existe anjos sim. Ao nosso redor, existe anjos de Deus sim. Mas é no mundo espiritual. Quando você pede para Deus enviar um anjo para você, Deus ele vai enviar um anjo carnal, meu amado irmão, para te ajudar você a realizar seus sonhos, para te ajudar você a realizar os seus projetos, para te ajudar você a realizar algo que você tem na sua mente e que você não consegue sozinho. Deus vai lá e coloca alguém no seu caminho para te ajudar, para te auxiliar, às vezes até dando uma palavra de conforto. Meus amados irmãos, Deus ele está todo o tempo ao nosso redor, dentro de nós. Deus, os anjos de Deus estão todo o tempo ao nosso redor. O inimigo atira a flecha, os anjos de Deus vai lá e corta, né, os dados inflamados. Ou seja, meus amados irmãos, nós temos que olhar para Cristo, para Deus. Não olhe para o homem não, o homem é falho. Todos nós somos falhos, somos sujeitos a falhar. Às vezes a gente falha no nosso serviço, às vezes a gente falha dentro da nossa casa, no nosso lar. Ninguém é perfeito não, meus amados irmãos. Ninguém é perfeito, só foi Cristo que veio aqui nessa terra dar a vida dele por a minha vida e por a tua vida. Perfeito foi só ele. Então, quando você tiver algo que você tá para resolver e tá difícil, aplica o que está escrito aqui no Salmo 121, meus amados irmãos. Leva os seus olhos para o céu, se conecta com o trono de Deus e fala: Senhor, me ajuda, Pai. Sem o Senhor eu não sou ninguém. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não vou para canto nenhum. Sem o Senhor eu não saio dos meus pés. Que aí Deus ele vai enviar um pensamento bom para você saber sair desse problema, né? Deus ele vai enviar uma pessoa para te ajudar a você resolver esse problema. Deus ele vai enviar, se Deus abriu a boca de uma jumenta para falar com Balaão, você imagina o que Deus não pode fazer? Se Deus conseguiu abrir o mar no meio, o povo passou a pé enxuto, a pé seco, saiu do outro lado. Esse Deus ele não vai enviar alguém para te ajudar, meus amados irmãos. Vamos abrir a nossa mente, vamos abrir a nossa visão, vamos pedir para Deus ajudar a gente a ser mais temente a Ele, primeiramente, e segundamente pedir ajuda de Deus, meus amados irmãos. Você vai pedir ajuda de quem? Se você pedir ajuda das pessoas, as pessoas podem até te ajudar, mas depois te joga na sua cara, né? E você pedindo a ajuda de Deus, ele vai lá e é que nem eu bato sempre naquela tecla. Eu levo comigo aquela palavra que está no livro de Isaías 45, capítulo 45, versículo 2, está escrito assim, ó: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que tu saiba que eu sou o Deus que te pego pela tua mão e te chamo pelo teu nome, meus amados irmãos. Quando você manda Deus ir na sua dianteira, nada te para, meus amados irmãos, nada. O inimigo pode até tentar, mas ele se levanta para cair. O inimigo ele se levanta para cair, porque Deus ele está no controle. Deus ele nunca saiu do controle não. Tá escrito na palavra dele aqui, ó: tudo está no meu controle, tudo. Entendeu? Então Deus ele dá o livre-arbítrio para a gente ir. Só que se ele quiser, se ele tiver uma obra na sua vida, ele não vai deixar você cair. Ele vai te segurar pela mão e te levantar, porque o cair é do homem, meus amados irmãos. Mas o levantar é de Deus. Deus ele vai te levantar em meio aos grandes. Tem gente que às vezes olha para você, eu tô falando com alguém aqui, eu tô todo me arrepiando. Tem vezes que alguém olha para você e fala: e esse aí não vai para canto nenhum não. E esse aí não vai conseguir não. E aí Deus ele vai lá e coloca você no meio dos grandes, dos altos, para provar que ele é na sua vida, para provar que Deus ele é na sua vida, que ele faz o que pessoas acham que Deus não faz. Deus vai lá e fala: eu vou fazer, que é para a pessoa ver que eu sou na vida dele, que é para a pessoa ver que eu sou na vida dela. Mas Deus não faz isso para humilhar ninguém não, meus amados irmãos. E Deus também não quer que nós humilhe ninguém não. Deus quer que a gente suba pelos nossos métodos, com nossos passos, com nossos próprios pés,
né? Ele quer que a gente suba na vida, mas com as suas próprias garras, com as suas próprias mãos, né? Imagina só a águia, ela tá lá em cima, lá, ó, lá no alto, no alto, no alto. De lá ela enxerga um peixe nadando sobre as águas. Ela dá aquele voo rasante e vai lá e pum, mete as garras naquele peixe e lá é o alimento dela. Ou seja, meus amados irmãos, nós temos que ter o olho de águia, nós temos que saber quem é com nós, nós temos que saber quem tá agindo com sinceridade com nós, nós temos que saber quem é aquela pessoa que está do nosso lado, se aquela pessoa está agindo de má fé, se aquela pessoa está agindo de boa fé, né? E Deus, graças a Deus, Deus tem me dado discernimento. Eu sei quem é e quem não é que está comigo, né? Muitas das vezes a gente até se engana, né? Por quê? Porque às vezes Deus ele deixa que a gente se engane para a gente não ter nariz empinado, né? Para a gente não ter, tipo assim, eu sou, e esquecer o que Deus faz da vida da gente. Porque tudo que acontece na nossa vida, ou Deus faz ou Ele permite. Ele não faz, ele não deixa você a naufragar, não. Ele nunca vai deixar você naufragar. E outra coisa, às vezes Deus fecha uma porta, porque lá na frente ele está vendo que lá na frente, se você continuar pelaquela porta, vai haver choro, vai haver pranto. Aí ele vai lá e fecha aquela porta. E aí a gente não entende, fala, meu Deus, eu oro, às vezes tem gente que fala que reza, né? Eu oro, eu rezo e não tá dando e tal. Mas Deus ele tá trabalhando, aí ele fecha aquela porta pequenininha e abre uma porta bem maior para você fazer o que realmente você gosta, para você fazer o que realmente você tem prazer de fazer. Que muitas das vezes a gente está em certos lugares, principalmente em local de serviço, e às vezes você não está fazendo o que você gosta, né? E Deus de lá de cima ele está vendo. Então o que acontece? Às vezes ele tranca uma porta para abrir uma melhor. Mas aí a gente não tem que murmurar, tem que agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado, gratidão, meu Deus, gratidão. Muito obrigado, Senhor. Agradecer a Deus por Ele ter fechado aquela porta. Senhor, fechou essa porta, mas eu creio que o Senhor vai abrir uma melhor. Aí hoje ou amanhã o que acontece? Deus te eleva. Deus coloca você mais para cima, um degrau para cima. Meus amados irmãos, as coisas de Deus é um degrau de cada vez, tá? Deus ele não é pum, não. É um degrau de cada vez, para você não se exaltar e esquecer de Deus, para você não querer ser maior que Deus. Então Deus ele faz você crescer um degrauzinho de cada vez, tá? Então não se engane com as coisas de Deus não, meus amados irmãos. E quando você estiver triste, quando você estiver desesperado, digamos assim, quando você estiver, tipo, vem aqui na Bíblia, meus amados irmãos. Aqui é Deus falando com nós. Eu duvido você abrir essa Bíblia aqui, você não tirar uma palavra e você não ficar feliz, você não abrir pelo menos um sorriso. Porque aqui é que tá aqui é o nosso manual, aqui é o manual do ser humano, meus amados. Não é só um livro sagrado, não. Além de ser um livro sagrado, é o nosso manual. Se nós aplicar o que está aqui dentro, não tem como dar errado para nós. Não tem como. Obstáculo todos nós vai ter, problema todos nós vai ter. Seja crente, seja ateu, seja quem for, todos vai ter problema. Não tem aquele que diz assim, não tem problema. Tem sim. Ainda mais quanto mais você tiver, cascalho, mais problema você vai ter. Porque mais vai ter gente para te sugar. Mais vai ter gente para ficar em cima de você. Mais vai ter gente te sugando igual sanguessuga. Né? Por quê? Porque você tem um dinheirinho a mais, então você tem que pedir discernimento e pedir para Deus afastar pessoas que não prestam da sua vida e colocar pessoas boas na sua vida, pessoas que vai te ajudar, pessoas que vai edificar a sua vida, pessoas que vai te ajudar a realizar o seu sonho, amém? Então fique com essa palavra, meus amados irmãos. Eu bato na mesma tecla, compartilhe, tá? Esse vídeo é um vídeo muito valioso, tá? Às vezes as pessoas não sabem ler a Bíblia, ou às vezes não quer ler, ou às vezes não tem a Bíblia. Então assista o vídeo, a palavra de Deus vai entrar do mesmo jeito no seu ouvido, entendeu? A palavra de Deus, a própria palavra de Deus fala, a sua fé vem por ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, né? Então, se você tem fé em Deus e você ouve a palavra de Deus, meus amados irmãos, a sua vida se abre assim de um jeito, de uma forma
que você nem acredita, mas Deus está no controle da nossa vida. Eleva os olhos para o céu, porque é de lá que vem o seu socorro, o meu, e o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, amém? Fiquem com Deus, que Deus do céu nos guarde, Jeová Rafa nos abençoe grande e poderosamente. Compartilhe esse vídeo, clica no joinha, no gostei, para quê? Para que o YouTube entenda que isso aqui que a gente está fazendo é algo bom e envie para mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus do céu nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, nos proteja, amém?